Olá pessoal, ligadinho na TV Radiotech, está começando mais um Ponto e Vírgula e eu sou o Misael. E eu sou o Caio. Bom, e hoje a gente vai estar falando sobre um acidente que ocorreu no supermercado Maranhão e sobre um caso de necrofilia conhecido como festa no IML. A gente vai começar falando sobre a queda do acidente que teve no supermercado do Maranhão, onde ocorreu uma queda de várias prateleiras gigantescas com vários produtos e deixou, infelizmente, uma vítima e 8 pessoas feridas. E esse acidente ocorreu na cidade de São Luís, no Maranhão, onde inúmeras estruturas metálicas com vários produtos acabaram caindo em cima de algumas pessoas e pelos vídeos que foram espalhados nas redes sociais, dá para ver ali que existia um grande fluxo de pessoas e com a queda das prateleiras todo mundo ali saiu correndo, mas infelizmente ainda teve 8 feridos e lamentavelmente uma vítima. Desabaram por volta das 8 horas da noite e imagens mostram que houve tipo um efeito dominó. A primeira prateleira desabou e foi caindo sobre as outras, né? Como é um supermercado que vende também no atacado, a fardos enormes e pesados de produtos. Pois é, e um dos funcionários do supermercado chegou a falar que isso teria ocorrido porque uma das estantes teria sido removida para ali recentemente e não teria sido desmontada antes, ou seja, ela mesmo em pé, uma estrutura de 10 metros de altura, teria sido colocada ali por causa disso, teria gerado essa instabilidade e com isso gerado a queda. E a vítima era funcionária do supermercado, tinha 21 e cerca de 21 anos, e muitas pessoas falaram que teria sido por uma questão de imprudência e negligência pela questão do supermercado, pela falta de cuidado com que tiveram na hora de transferir essa prateleira. A gente vê que realmente parece muito que teve uma negligência aí, uma falta de atenção sobre o gerente, os funcionários, as pessoas que fazem essa vistoria. E o pior aconteceu e infelizmente uma pessoa que não tinha nada a ver, né, ou poderia não ter nada a ver, acabou pagando o preço. Mas é triste, isso é de se lamentar. E fica aí a dica, tomar cuidado com qualquer tipo de objeto perigoso. Querendo ou não, isso é um risco que o ser humano corre. E vamos se preservar, né, gente? Já basta tudo que está acontecendo de ruim esse ano. Mortes desse tipo é algo surreal, às vezes. E isso é mais triste ainda porque era uma coisa que poderia ser totalmente evitável. Ali, talvez se tivessem desmontado da maneira certa e montado novamente da maneira correta, talvez hoje a vítima do acidente estaria viva e algumas pessoas não teriam sido se machucado ou teriam sido levadas para o hospital e não teria causado tanto transtorno. E dando continuidade, né, a notícias de casos assim chocantes, nesse mês de setembro para outubro, a gente entra no caso da festa do IML, né? Saímos de um acidente e já entramos num crime hediondo, que é algo assim que eu particularmente não tinha visto tanto, não tinha me adentrado tanto a um assunto como esse. Mas nesse mês de outubro, circulou muito nas redes sociais que aconteciam, né, atos de necrofilia por parte de legistas do IML e que diversos grupos, tanto na Deep Web, quanto no WhatsApp, quanto no Facebook, juntavam esses legistas que ficavam compartilhando fotos de cadáveres, memes totalmente ridículos e sem aquela preservação, aquele respeito, né, pelas vítimas. E isso gerou uma repercussão enorme. E uma boa coisa que aconteceu foi que um casal que trabalhava numa funerária, na direção de uma funerária, conseguiu se infiltrar em um grupo, né, anonimamente, e conseguiu ver, né, o que eles faziam e também denunciou ao Ministério Público e à Polícia Federal. Mas foi constatado uma quantidade enorme de homens, de pessoas, né? Não foi divulgado se existiam mulheres ou homens, se era só homens, se era... Mas a gente vê, né, que com a sua totalidade, sua grande maioria, e com certeza uma parte assim gigantesca, os homens eram os maiores culpados. E esse casal, né, a mulher em si, conseguiu adentrar ali, recolher informações, denunciou, e esses grupos foram derrubados de algumas redes sociais, algumas pessoas assim foram procuradas, mas a gente vê o que está se tornando o mundo, né? Como as coisas estão piorando em certas partes.
A gente torce pela melhora da sociedade, né? Bota fé na humanidade. Muitas pessoas disseram que essa pandemia ia renovar, trazer o ser humano muito melhor. E a gente vê uma atrocidade dessa, algo abominável, algo horrendo, um crime, assim, que eu não tenho nem palavras para descrever, assim, como eu fiquei impactado vendo uma coisa dessa, de dar embrulho na gente. Estamos falando de um dos casos mais deploráveis que eu particularmente já vi nas redes sociais, um dos mais horríveis, na verdade, onde esse casal se infiltrou, né, dentro de um grupo, e com isso, nesse grupo, o grupo mais conhecido se chamava Festa no IML, e onde ocorriam várias pessoas onde postavam fotos e mensagens incentivando a necrofilia. E para quem não sabe, necrofilia é usar o cadáver de alguém, o corpo de uma pessoa que já morreu, como um objeto sexual, que é uma grande falta de respeito pela pessoa que nem na morte, nem depois que morreu, ela acaba tendo o respeito que ela merecia ter. E isso impactou muitas pessoas porque nunca se viu um caso assim, de uma quantidade tão grande de grupos de Facebook, WhatsApp, onde as pessoas têm o total desrespeito por essas pessoas cadáveres e usavam elas como objeto sexual. Já falando assim mais sobre a necrofilia, muitas pessoas acabam confundindo necrofilia como estupro. Eu vi em algumas páginas, as mulheres falavam que tinham medo de serem estupradas na vida e ser estuprada na morte. Só que no Código Penal, a necrofilia, ela não é um tipo de estupro. Ela já é um crime contra a preservação do cadáver, que chega a dar uma pena de 1 a 3 anos, dependendo do caso. Mas eu, particularmente, acho que um crime hediondo como esse, já é um ato de abusar, né, de violar cadáveres femininos, tem que ser uma penazinha maior, né? E ele recebe um nome bem engraçado, que é vilipêndio de cadáver, e está no Código Penal brasileiro, no artigo 12, como um crime contra a preservação, que a detenção varia de 1 a 3 anos, uma taxa até pequena, se for olhar assim, comparando com outros casos hediondos. Mas, mano, assim, já dando aquela minha opinião, foi algo de assustar, velho, porque realmente a gente vê tantos casos de abuso já na vida mesmo, contra mulheres, contra crianças, até contra animais. E aí vem isso de abusar de cadáveres, de pessoas já mortas. Não só o crime, mas também o risco. Porque, compara aqui, né? Pessoas normais e vivas, elas já transmitem doenças umas para as outras no ato, né? Uma pessoa pode ter AIDS, DST e tudo mais. Imagina aí, sexo com cadáver, um ser morto que está em decomposição, que tem várias bactérias ali rondando. Tá, que eles são limpos, quando chega lá no ML, eu tenho certeza que quando eles faziam aquela limpeza, eles aproveitavam e tudo mais. Mas, e os riscos? Eu vi uma publicação no Instagram, né, eu acabei perdendo, infelizmente, que falava que uma mulher acabou transmitindo, né, tendo uma doença que o parceiro dela transmitiu para ela. E o que é que ele tinha feito? Tinha tido atos sexuais com o cadáver, acabou recebendo essa doença e transmitiu para a mulher dele. Vemos aí que diversos riscos, não é só um crime, mas é algo que pode trazer prejuízos para uma pessoa. E sem contar, mano, que isso daí apodrece uma sociedade, deixa uma pessoa, um jovem como eu, praticamente transtornado. É tanto que eu nem li tanto sobre essas coisas assim, tão adentro, né? Já que eles utilizavam muitas camadas para não ser rastreados, porque só uma pessoa com um estômago muito forte para aguentar uma barbaridade dessa. Pois é, para conseguir ler tudo aquilo. E é muito triste ver como as mulheres no Brasil, não só agora, mas como elas vêm sendo desrespeitadas até, como tu disse, até na morte. E ainda há muitos homens aqui no Brasil com machismo e ocorre muita falta de respeito com as mulheres. E um desses casos que mais chocou, de diversos que já ocorreram na pandemia, foi onde um homem acabou ali agredindo uma mulher na porta da sua casa, ali dando vários murros e socos, onde a gente pode ver um vídeo realmente deplorável, que deixa a gente realmente revoltado com aquilo. E uma coisa ainda que deixa a gente ainda mais revoltado é saber que essa pessoa não foi presa, quer dizer, o delegado chegou a liberar essa pessoa justamente por não haver flagrante, que tinha um vídeo que circulou nas redes sociais da pessoa fazendo isso, e é uma cena realmente muito forte, de uma agressão muito forte contra a mulher.
Isso só mostra a nossa sociedade machista e que acaba não tendo muito respeito pelas mulheres, e como a nossa lei muitas vezes acaba não protegendo elas da maneira que deveria. Cara, assim a gente para analisar, né? Uma mulher em vida, ela já sofre muito. Já tem aquele medo de sair na rua sozinha, de ser abusada. E ainda acontece isso de pessoas irem abusar de cadáveres. Teve um caso que eu li, é um caso antigo até, de 2013, mas um caso muito chocante, muito mais que esses no Brasil. Aconteceu lá no Missouri, lá nos Estados Unidos. Uma mulher, dessa vez foi uma mulher, a autora, né, a abusadora, abusou de um cadáver masculino. E como todos sabem, quando a pessoa morre e o coração ele continua, né, por um tempo, bobeando e tudo mais. Até acontece transplantes de coração já com a pessoa morta para outra uma pessoa viva. E é tido que existe a pós-ereção. Que ereção é essa? A ereção após a morte, pelo fato do bombeamento de sangue ainda continuar por algum tempo. Essa mulher, enquanto verificava, limpava ou mexia lá no cadáver, notou essa ereção. E o que é que aconteceu? Ela teve atos sexuais com o cadáver. E o que é que aconteceu ainda mais, assim, o que choca? O cadáver acabou tendo uma ejaculação. E a mulher acabou engravidando para um cadáver. A gente vê as consequências. Isso são consequências de um crime. E ela foi punida. Foram à justiça. Ela teve que pagar uma indenização de $250 mil. Mas o final foi ainda mais comprometedor, na minha opinião, para ela e também para o filho, né, gerado nesse ato. Ela entrou na justiça contra os familiares do cadáver porque ela queria receber pensão. Então a gente para e pensa, cadê a racionalidade do ser humano? Ele não é avançado para os animais, ele não é avançado comparando com os animais, pelo fato de raciocinar, de ter uma mente evoluída, desenvolvida, uma racionalidade maior. Onde é que a racionalidade estava? Como é que uma pessoa faz uma coisa dessa, uma barbaridade dessa, assim, sem eira nem beira, né, para não usar outra palavra, de uma maneira sem pensar, mano, sem sensatez, sem respeito. E ainda tem a cara de pau de atacar os familiares, querendo auxílio e tudo mais. Mano, isso é um crime. Isso é um crime hediondo, uma coisa horrível. Eu fiquei sem palavras para descrever isso, porque você lê uma coisa dessa, você fica chocado e fica imaginando o que é que passava na cabeça dessa mulher, mano. E falando sobre o casal, o nome dos dois diretores de funerária é Nina Maluf e Vinícius Cunha. E foram eles que foram ao Ministério Público e à Polícia Federal denunciar os grupos e tudo mais. Digamos que esses foram as duas pessoas que agiram para desmascarar esses grupos de homens que praticam necrofilia e também incitam e apoiam e incentivam. Algo que, cara, já deveria ser extinto, porque quem pratica isso tem que ter um acompanhamento psicológico. Uma pessoa que pratica uma coisa dessa, ela sofre de algum tipo de distúrbio, mesmo que seja leve. Já foi dito, isso não é normal de um ser humano que raciocina, que pensa. Isso aí pode ser sim um distúrbio, e essa pessoa ela tem que ter cuidados, porque ela pode não só abusar de um cadáver, mas ela pode abusar de um ser humano vivo, de uma pessoa, de um animal, ela pode cometer outro crime. Então é muito perigoso. Eu tenho certeza que qualquer pessoa não ficaria confortável próximo de alguém que comete isso. Eu, particularmente, não ficaria confortável próximo de um rapaz, de um homem, de uma mulher que pratica isso. É algo triste, é algo que dá, assim, uma certa revolta, né? Porque é um crime e essas pessoas merecem a justiça para receber as devidas penalidades perante a lei. Mas a gente espera que esses casos, assim, que ganhem tanta mídia, acabem levando uma repercussão para que as pessoas não pratiquem. Porque estava servindo como apoio, esses grupos estavam servindo como apoio. Mas a gente espera que, já que eles foram desmascarados, esse apoio, ele se apague. E agora, as pessoas usem isso como exemplo para conscientizar as outras, para que não pratiquem. Isso é um crime, isso merece sim uma penalidade e não se deve desrespeitar. Tem que se preservar, a pessoa merece respeito, viva ou morta. Não pode abusar, violar a pessoa só porque está morta e tudo mais. Sem contar, né, com a barbaridade que isso repercute. Eu tenho certeza que ninguém gosta de ter seu rosto, seu nome estampado em páginas de sites, de jornais, vinculados a um tipo de ato abominável desse. Pois é.
é realmente uma falta de respeito e tal. E eu acho que, na minha opinião, pelo menos, essas pessoas deveriam ser punidas, não só punidas, mas, tipo, que elas sejam obrigadas e que a família delas levem elas para fazer um tratamento especial, que é como tu disse, essas pessoas podem acabar fazendo isso com pessoas vivas também e acabam trazendo de um certo risco para a sociedade. Mas aí, em meio a tantos casos ruins, vamos falar de uma luz no fim do túnel, posso dizer assim, de um caso bom, que ocorreu ontem, essa semana, eu acredito, no Canadá, onde vários meninos foram de saia para a escola com uma forma de ir contra o machismo e de alertar sobre o assédio sexual e o preconceito aos diferentes gêneros. E que essas atitudes, e postaram várias fotos nas suas redes sociais, meninos, inspirem as outras pessoas, que as outras pessoas tenham mais respeito e que aos poucos esse mundo que hoje, esse país, pelo menos aqui no Brasil, que é hoje dominado pelo machismo, onde as mulheres têm até medo de ir na rua só, com medo de sofrer alguma agressão, alguma violência, que isso mude, que isso vá mudando aos poucos. E que esses casos, como esse de necrofilia, do homem em que agrediu a mulher na frente da sua própria casa, vão diminuindo e que cheguem a ser extintos. Até porque as mulheres merecem respeito e não merecem passar por algo assim. Todo ser humano, todo ser, né, ser vivo, inclusive a natureza, os animais, todo mundo merece respeito. E o respeito é a base de tudo. Pois é, o respeito é a base de tudo. Se a sociedade tivesse a capacidade de respeitar o próximo com a devida decência e a devida verdade, honestidade, essas coisas não aconteceriam. E se acontecesse, seriam casos isolados. Mas a gente vê que, pelo menos não no caso de necrofilia, que já é algo raro, mas de qualquer tipo de abuso, já fazendo uma mistura, né, acontece muito. E, infelizmente, é até normal, assim, a gente ficar vendo várias notícias. É corriqueiro, digamos assim. Mas que é triste e que a justiça, o governo, todo mundo, as escolas, conscientizem o povo, garantam uma educação onde as pessoas aprendam que respeito é a base de tudo. Todos devemos respeitar. Não só os seres humanos, mas os animais, a natureza, tudo. Tudo. Onde tem respeito, não tem espaço para esse tipo de ato. E que bom ver uma atitude dessa, né? As crianças tomando iniciativa e fazendo algo certo, algo bonito. A gente também pode falar dos pronunciamentos do Papa a favor do casamento de LGBTs. É algo que deixa a gente assim, com o coração aquecido, porque a gente vê que tem pessoas que têm esse sentimento de igualdade, de ver que todo mundo merece ter os mesmos direitos e não tem que ter esse preconceito, essa amargureza, essa revolta, esse rancor. Todo mundo é igual, todo mundo merece ser tratado de uma forma respeitosa, sem essas indiferenças. Ninguém é superior a ninguém. Não é porque eu sou homem que eu sou superior a uma mulher, não é porque eu sou hétero que eu sou superior a um LGBT, não é porque eu sou um ser humano que eu sou superior à natureza ou aos animais. Todo mundo é igual perante a Deus, como muitos falam, e a gente tem que tratar todo mundo com empatia, solidariedade, harmonia, amor e diversos outros valores que são bons e que resultam em bons frutos para a sociedade. É isso que a gente quer para o futuro e a gente quer mudar o presente para que as próximas gerações não passem por situações como essas que a gente falou aqui agora, situações ruins, situações tristes e situações que geram tanto quanto mortes quanto outro tipo de prejudicação nas pessoas. E é isso que as pessoas aos poucos tenham mais respeito e que esses casos incentivem e tragam mais esperança pra gente, que dias melhores, e que esses casos, com o passar do tempo, aconteçam cada vez menos. E, bom, galerinha, chegamos a um final de mais uma edição. Espero que vocês tenham gostado, tenham absorvido certas informações. Deixe sua opinião, o que você acha sobre os temas discutidos aqui, qual a sua opinião sobre tudo. E a gente vem aqui deixar claro que se você gostou, se você se interessou pelos vídeos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para ter mais conteúdo como esse e outros conteúdos também diversificados e bem animadores. É isso e até uma próxima edição. Tchau, tchau.